Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Kézia Figueiredo, sou psicóloga, hipnóloga clínica, especialista em relacionamentos e mentora de mulheres, terapeuta de casal e família. Meu objetivo com este canal é sempre trazer conhecimento e ajudar vocês a solucionar os seus problemas. Falo sempre que todo excesso de sofrimento é excesso de ignorância. Quanto mais você aprende, menos você sofre. Por quê? Porque você vai desenvolvendo a habilidade de solucionar os problemas. A vida é feita de problemas. Mas quanto mais você aprende, mais habilidade você desenvolve. Então os problemas passam a ser apenas pequenos obstáculos no caminho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de uma seguidora que me fez uma pergunta nos meus grupos de WhatsApp e eu gostaria de utilizar essa pergunta para responder ela e ajudar quem está passando por uma situação semelhante. Vamos lá. Ela disse o seguinte: eu vivo em um casamento há 13 anos com uma pessoa e estou cansada dos comportamentos dele. Durante muito tempo eu acreditei que era o jeito dele ser. É uma pessoa que nunca está errado, nunca pediu desculpas por nada nestes 13 anos. Vou dar uma pausinha por aqui e já pontuar o erro dessa mulher. Sim, o que acontece com a gente uma única vez, duas vezes, a terceira vez, pode ser sim um problema do outro. Porém, quando essa pessoa continua a nos machucar, e a gente permanece ali, o problema já não é mais do outro, o problema é nosso, porque a gente está permitindo que o outro nos faça sofrer. A falta de imposição, ou seja, a falta de você saber impor respeito, faz com que o outro permaneça por anos a fio te tratando mal. Às vezes ele nem tinha este hábito, porém quando ele começou a te tratar mal, você não se posicionou e logo ele se habituou a te tratar desse jeito. Tá? Isso pode ser também o jeito da pessoa, mas pode ser que desenvolveu-se também este hábito. Então, aprenda a impor respeito. E como que a gente consegue impor respeito de uma forma inteligente, onde não vai destruir o seu casamento? Saiba um pouquinho mais sobre você, desenvolva o autoestima, autoconhecimento, amor próprio, para que você seja uma mulher doce ao falar também. É sempre importante a gente aprender a se posicionar sem menosprezar o outro, sem humilhar o outro e sem fazer com que essa relação fique tóxica e uma troca de ofensas, tá bom? Vamos lá. E ela disse, não exerce nenhuma fé, sempre inverte as coisas para me fazer sentir culpada. Ele exercer uma fé ou não, tudo bem, não tem problema nenhum. A pessoa pode ser um ateu e não me afetar, não me trazer mal algum, tá? Porém, eu sempre falo nas minhas lives, pode ser que seja isso que ela tenha comentado, que é importante nós termos uma fé, porque a ciência já mostra que quando exercemos uma fé, temos mais facilidade de lidar com os conflitos, mais facilidade de sair das doenças, e é lógico, quando a gente acredita em Deus e tem uma fé, a gente trata melhor o outro, não é mesmo? Vamos lá. Sempre inverte as coisas para me fazer culpada e passa dias sem falar nada. E depois, antes disso, ela fala o seguinte, ele inverte as coisas para fazer ela se sentir culpada. Uma pessoa que tem esse comportamento de inverter as coisas para te fazer se sentir culpada, geralmente é um comportamento de uma pessoa que leva para uma relação abusiva, porque o comportamento principal do abusador, o abusador pode ser homem, pode ser mulher, mas o comportamento mais comum é nos homens. É realmente isso, ele inverter as coisas e fazer você se sentir culpada e nunca pedir desculpa. Por quê? Porque ele sempre tá certo e você sempre tá errado. Vou pedir desculpa do quê? Né? E a longo prazo a relação vai se tornando assim, doentia, e você vai se despersonalizando, perdendo a sua identidade, se sentindo inferiorizado, e você vai perdendo as forças de agir. Então é importante você observar isso no início da relação. Essa pessoa me faz sempre me sentir culpada, ela sempre tem dificuldade de pedir desculpa, ela assume a responsabilidade quando erra. Se não, uma ligadinha de alerta aí para você consertar o seu relacionamento no começo, porque a longo prazo fica bem mais difícil, tá bom? Até porque você perde as suas forças. Então, vamos lá. Ela fala que ele inverte as coisas para ela fazer se sentir culpada, passa dias sem falar nada, ou seja, a pessoa fica muda, isso já é um castigo. O abusador também tem este perfil de te dar um castigo, né? Ou seja, silencia para você ficar ruminando e sofrendo com o silêncio dele. Não tem nada pior do que uma pessoa que briga com você, te trata mal e silencia e não discute. É melhor às vezes você discutir, brigar,
do que uma pessoa silenciada do seu lado, né, gente? É o famoso castigo do silêncio. E depois ele vem, e depois ele quer ter relação sexual como se nada tivesse acontecido. É uma agressão psicológica. Então ele tem perfil de um abusador. Não permita que o outro tenha uma relação sexual com você quando ele não te pede desculpa e te magoou profundamente e vocês não conseguiram resolver aquele problema. Por quê? Porque a longo prazo a relação sexual passa a ser uma tortura, passa a ser uma punição e não mais um ato de amor e de troca de afetividade, ok? Vamos lá. E quando chamo para conversar, fica irritado e me deixa falando sozinha, não responde nada. Triste. Uma triste realidade de uma mulher casada já há 13 anos. É uma pessoa que tem perfil típico de um abusador, né, ou de um narcisista, que é aquela pessoa que acha que é o dono da verdade. Você que se dê mal aí com seus próprios conflitos, eu não tenho nada a ver com isso, mas fugir da responsabilidade é perfil típico do abusador, tá? Então, a pessoa, o relacionamento, ele precisa ser organizado, ele precisa ser uma dinâmica onde há diálogo constante, porque um casamento, um relacionamento onde não há diálogo, e quando vai começar a conversar, a pessoa sempre acusa você e aponta para você o problema e foge da conversa, é uma pessoa que não está aberta a fazer um relacionamento saudável. Relacionamento é composto de duas pessoas abertas a conversar, abertas a resolverem, e pessoas que não apenas ouvem e conversa, mas que colocam em prática aquilo que foi abordado, né, e colocado em pauta num bom diálogo. Então, assim, para essa pessoa que está nesse relacionamento, eu diria para você, busque um atendimento, se você quiser fazer comigo, vou te ajudar a entender um pouco melhor a sua história, porque aqui já são 13 anos e me parece ser uma relação abusiva. Se for exatamente uma relação abusiva, infelizmente não tem jeito. A relação abusiva não funciona, ou seja, não traz um relacionamento, não é um relacionamento saudável e dificilmente tem jeito, até onde eu sei, não tem jeito. Por quê? Porque o abusador, ele não reconhece as falhas. E só dá para melhorar quando os dois reconhecem as falhas. Ele não aceita conversar, ele te dá castigo do silêncio, ele culpa sempre você. Então, complicado, né, você conseguir consertar um relacionamento desse. A consequência disso aqui é o resto da vida você viver nesse relacionamento sofrendo, ou então você aprender como se posicionar e pôr um ponto final se o caso não tiver jeito, tá bom? E olha, outro agravante nessa mesma história. Ela fala, vi que ele tem característica de narcisista, poderia falar sobre isso? Inclusive, ele fica incomodado quando me vê assistindo as suas lives. Desde já agradeço pelos seus ensinamentos. Ficar incomodado quando vê você assistindo lives significa que sim, ele tem perfil de um abusador. Por quê? Porque você está buscando conhecimento que vai te alertar para um possível afastamento dele, né? Então, assim, mais um motivo para você abrir os olhos e buscar ajuda o mais rápido possível. Essa é a direção para vocês. Se você estiver no começo de um relacionamento, resolva no começo. Se você estiver no meio, né, busque ajuda de um profissional para você saber como agir, se tem jeito e se não tem jeito. A gente só vai conseguir saber exatamente durante uma terapia e um atendimento focado em você. Porque existem muitas perguntas que precisam ser feitas, vai ter aí comportamentos que você vai precisar adquirir ao longo do tempo para a gente ir percebendo como que ele reage diante disso, para que você consiga saber o que fazer depois disso, tá? Não tome nenhuma decisão importante, que é como separar, por exemplo, sem antes você consultar um profissional. Cuidado antes de se separar. Consulte um profissional, porque às vezes o casamento tem jeito e as pessoas estão se separando e trocando de problemas. Aprenda a resolver os problemas e não a fugir deles. Essa é a dica aí para você. Encaminhe esse vídeo para quem você acredita que precisa de ouvir. E curta o canal se você gostou, curta o vídeo. Se você não gostou também, você discute aí se você não gostou. Comenta, fala o que você achou. E se você quiser também contar a sua história, me mande um e-mail ou entre nos meus grupos de WhatsApp, que o link vai ficar aqui embaixo. Beijo, até a próxima.